Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. E entrando no túmulo, viu um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram aterrorizadas. E ele, porém, disse-lhe: não tenha medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Queridos, um texto muito conhecido de todos nós, que fala acerca da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, mas uma coisa aqui, um pedaço aqui do texto me chama muito a atenção. No versículo 7, quando aquele anjo diz para as mulheres assim: vão, digam aos discípulos dele e a Pedro. Por que será que, quando o anjo dá essa recomendação às mulheres, ele diz: fala com Pedro também? Quando nós lemos os históricos bíblicos, toda a história, tudo que aconteceu até aqui, nós temos a ligeira impressão que Pedro ele já tinha desistido de tudo, ou estava prestes a desistir, em virtude de tudo aquilo que estava acontecendo. E eu acho muito interessante porque a vida de Pedro, ela retrata a nossa vida, a essência do ser humano. Nós vivemos hoje uma época que as pessoas estão desistindo das coisas muito facilmente. No entanto, a Bíblia ela nos mostra que nós precisamos ser perseverantes, insistentes em muitas coisas, mas as pessoas estão deixando os sonhos para trás. As pessoas estão desistindo dos seus casamentos, desistindo das suas faculdades, começam e não terminam, entram num trabalho e logo desiste porque por qualquer outro motivo, às vezes até motivos simples, pessoas estão desistindo da fé, estão desistindo da caminhada. E talvez esse possa ser o seu momento. Quem sabe você não esteja assim, vivendo um período desse na sua vida, onde lutas, problemas vão te impulsionando numa direção e fazendo você pensar em largar tudo e desistir de tudo. Quantos estão desistindo da vida? Não conseguem mais enxergar a beleza e tudo aquilo que Deus nos criou. Não pense você que isso não acontece também comigo. Acontece com todos nós. Pendências, sonhos que não se cumprem, o desânimo que bate na porta para tentar fazer com que você pare, fazer com que a igreja pare. E o que nós precisamos saber é que por mais que nós venhamos a cogitar a possibilidade de desistir dos planos de Deus, Deus nunca desiste de nós. É isso que nós vemos aqui claramente aqui no texto. Avisa os discípulos, mas avisa também a Pedro, porque Jesus não estava desistindo dele. Por mais que nós venhamos a nos afastar da sua presença, Deus ele sempre vai tentar uma forma de fazer você enxergar que ele nunca desistiu de você. Amém. E a vida de Pedro nos revela essa verdade, irmãos. É por isso que eu gosto, às vezes, de meditar acerca da vida dele, porque nós nos identificamos muito com esse camarada aqui, um cara que errou muito, muitas vezes, mas Jesus estava ali, não desistiu dele, investiu na vida dele, e por conta disso, Pedro ele se levanta como um exemplo de homem que ama a Deus e é fiel a Ele. Mas quem era Pedro? Pedro era filho de Jonas, casado, era um homem casado, um homem natural de Betsaida, residia em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, um homem que tinha um trabalho, ele era pescador, tinha um irmão chamado André,
um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus, um dos discípulos que tinha mais intimidade com Jesus, assume a liderança dos apóstolos antes e depois do Pentecostes e recebeu poder para realizar muitos milagres. Esse era Pedro. A vida de Pedro revela a essência do ser humano. Eu acredito que está escrito na palavra, né, a trajetória desse homem para nos mostrar o quanto nós também somos falhos. Em Lucas capítulo 5, o que a Bíblia nos mostra? Nos mostra a incredulidade, quebrantamento, a consciência de pecado e a indignidade de Pedro. Mas ali Jesus o chama, ele deixa tudo. Ele deixa os seus afazeres, deixa os seus compromissos, os seus negócios, tudo aquilo que ele tinha e para seguir Jesus. É um exemplo para nós. Em Mateus 16, o que nós vemos? Pedro, ele proclama a divindade de Cristo em um dado momento, e no outro se deixa ser usado por Satanás. Às vezes isso acontece com o cristão. Ele vem para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, uma hora ele fala de Cristo, mas outra hora ele empresta a boca, ouvido, mente e coração para ser instrumento do mal. Essa é a vida de Pedro. Mateus 17, por falar sem pensar, não deu a Jesus a primazia que ele merecia. Ele vê o rei, mas não dá glória ao rei. Em Mateus 26 nós vemos coragem e covardia. Mateus 26 ainda nós vemos negação, lágrimas e arrependimento. Mateus 21 nós vemos fuga e declaração de amor. Nós vemos os dois extremos de um homem que estava andando com Jesus, que tinha Jesus diante dos olhos, que sentava para ouvir os ensinamentos de Cristo. E mesmo assim a Bíblia mostra Pedro na sua essência e reflete a nossa vida. Mas quais foram os motivos da queda desse homem? Um homem que estava junto a Cristo. Nós podemos elencar algumas coisas. Confiança em si era exagerada. Será que, irmãos, que nós não agimos assim muitas das vezes? Por quê? Quando nós falamos de queda, ninguém cai de uma hora para outra. Isso é um processo. Dia após dia, atitude após atitude, comportamento após comportamento. Isso tudo vai levando à queda. Então, a confiança que Pedro tinha em si mesmo, ela foi exagerada, a ponto que contribuiu para que ele caísse. Mateus 26, 35, Pedro diz o seguinte: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te enganarei. Olha o extremo de Pedro. Mesmo que tudo esteja ruim, Senhor, estou junto. Se for preciso morrer, eu morro. Não vou negar. Em Marcos 14, 31, mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Confiança exagerada em si mesmo. Lucas 22, 23, ele diz: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro estava confiando na sua força. Quando nós confiamos, irmãos, na nossa força, estamos propensos à queda. Porque quando a dificuldade vem, quando vêm os problemas, nós não temos sustentação para gerir toda essa situação. Pedro se achava forte. Às vezes nós nos achamos fortes. Pedro se achava capaz, porque confiou exageradamente em si mesmo, em vez de ser o quê? Humilde. A humildade tinha passado longe de Pedro aqui nessas circunstâncias, e no entanto, o que a palavra nos ensina em Provérbios 16, 18? A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Eu sou o cara, eu posso, eu faço, eu aconteço. E a humildade passa longe. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E quando Deus olha para um coração soberbo, a coisa não fica muito boa, fica ruim. Pedro então confiava nas suas mãos. Pedro, na visão dele, ele era o quê? Melhor do que os outros.
E, no entanto, a Bíblia diz que nós somos um corpo e cada um tem a sua função no corpo. Ninguém é melhor do que ninguém, não é? Bom é Jesus, bom é Deus, somente Ele, irmãos. Na visão dele, ele era melhor do que os outros. Em Marcos, no capítulo 14, versículo 29, Pedro disse o seguinte: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Todos podem se escandalizar, eu nunca vou me escandalizar. Aonde passou a humildade, se achava melhor do que os outros. Em Mateus 26, 33, ele disse: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. São palavras de Pedro, irmãos. Pedro estava dizendo aqui o quê? Que de todos que estão à sua volta, eu sou o melhor. Esse era o resumo aqui da fala de Pedro. Senhor, a decepção passa longe de mim. Quando todo mundo olhar para trás, eu vou estar firme contigo olhando para frente. Essas são as declarações daquele homem que negou Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Pedro não consegue orar. Pedro não consegue vigiar. Mateus 26, 40, versículo 40 e 41 diz o seguinte: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Repare que Jesus, ele direciona a fala a Pedro: Pedro, você não consegue nem vigiar um pouco? Você não consegue orar um pouco comigo? Irmãos, esse momento aqui foi um momento crucial da história, onde Jesus sentiu todo aquele sofrimento. Quando nós deixamos de vigiar e orar, nós caímos em muitas ciladas, muitas tentações, fraquejamos por falta de vigilância, fraquejamos por falta de oração. Quando a igreja ela deixa de seguir esse modelo, ela se torna muito vulnerável. Enquanto nós oramos, Deus trabalha. Será que nós, muitas das vezes, na nossa caminhada, não seguimos, irmãos, exemplos de Pedro? Esses exemplos negativos, não conseguimos vigiar, não conseguimos orar, e às vezes queremos solução dos nossos problemas, né? Na saída lá para o Espírito Santo, quando o carro quebrou, o que sobrou para a gente? Orar. Fizemos igual os leprosos, irmãos. Se a gente fica, a gente morre, se a gente vai, a gente pode morrer também, então vamos. Não é? Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós oramos, nós transferimos os nossos problemas para Deus e descansamos nele, porque Ele é fiel para nos responder. Mas Pedro achava que podia seguir sem oração e sem vigilância. Em Mateus, no capítulo 26, continuando o texto, ele diz o seguinte: voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse velar comigo? E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Foi a única vez que Jesus pediu solidariedade para os seus discípulos, e eles fracassaram. Foi a única vez que Jesus pediu: olha, fica aqui comigo, vamos orar, vamos interceder, eu preciso da oração, que vocês estejam juntos, da oração de vocês, e eles fracassaram nesse quesito. Olha que coisa, e nós? Será que nós também não fracassamos às vezes? Em um momento decisivo, Pedro dorme. Homem como nós, irmãos, homem como nós, a nossa força está no Senhor, não somos super-homens. Pedro, ele se desequilibrou emocionalmente. Percebem a trajetória da queda? Nada é repentinamente, tudo é um caminho. Ele se desequilibra lá em João 18:10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Diante de uma situação de estresse, Pedro perde o equilíbrio emocional
Ele não conseguiu naquele momento discernir que a batalha estava sendo travada numa atmosfera espiritual. Irmãos, nem toda luta que nós passamos é carnal. A maioria delas se dá na atmosfera espiritual. E ele não teve domínio próprio. Então Jesus mostra para Pedro que o caminho era a cruz. Pega a orelha do homem, bota a orelha no lugar, restaura a orelha do soldado e mostra para ele: Pedro, não é nada disso, você não está entendendo nada. A minha trajetória, o final é a cruz. Um homem que se desequilibra emocionalmente, e nós, às vezes, também fazemos da mesma forma. Deixamos a ira tomar conta, deixamos a raiva nos abraçar, agredimos pessoas com palavras, com gestos, atitudes, e fracassamos num testemunho. A queda é uma sucessão de eventos. Ninguém cai repentinamente, grave isso. Quando nós olhamos nessa perspectiva, nós conseguimos vigiar o nosso comportamento e saber exatamente para onde nós estamos seguindo. Pedro seguia Jesus de longe. De que forma que você está seguindo a Jesus? Mateus 26, 58, mas Pedro o seguia de longe. Ele vai fraquejando, ele vai perdendo os seus absolutos, vai se tornando o quê? Vulnerável na caminhada, e o final disso é a covardia. Aquele Pedro que nós vimos lá no início, autoconfiante, já começa a não cumprir aquilo que ele mesmo tinha dito, aquelas palavras que ele tinha dito ao Senhor. Quando Jesus é preso, Pedro foge e começa a seguir Jesus distante. Ele não abraça a causa, o coração se enche de medo diante daquelas circunstâncias. Quantos hoje, irmãos, estão seguindo a Jesus de longe? Estão dentro da igreja, sim, mas estão longe, apenas não querem perder Jesus de vista. Vem à igreja, leem a Bíblia, mas o compromisso está longe. Não tem um compromisso sério com o Senhor. Queremos os benefícios, mas não o risco do discipulado. Queremos os benefícios, mas não o risco de levarmos o nome de Jesus e dizermos que verdadeiramente nós somos cristãos. Não é isso? Não é assim que nós vemos? Quantos perdem suas convicções, abandonam a igreja, ficam perto do Egito, ou na janela como Eutico estava? Pessoas que olham Cristo de longe, mas não querem seguir no caminho junto a Ele. E o pior disso tudo, quando isso começa a acontecer, acabam sentando à mesa dos escarnecedores. Foi o que Pedro fez, irmãos. Lucas 22, 54, 55 diz: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Ao invés de Pedro estar orando, se dedicando ao Senhor, Pedro senta no meio daqueles que estavam zombando da fé. Pedro dá mais um passo na direção da tua queda, se assenta com os inimigos de Jesus, vai se associar com aqueles que estavam zombando dele. E o que os Salmos 1, versículo 1 nos orienta? Que nós não devemos nos assentar na mesa dos escarnecedores. Irmãos, nós não podemos, irmãos, estar sentado, ter comunhão com aqueles que zombam da nossa fé, que zombam de Cristo, porque estão zombando do teu Deus, estão zombando daquele que morreu na cruz e ressuscitou para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados, estão zombando daquele que nos dá vida e vida em abundância, estão zombando daquele que nos dá a projeção para a eternidade. Nós não podemos, irmãos, tomar a mesma atitude de Pedro, mas como eu falei, a queda é uma sequência. Nós vemos Pedro decaindo até o ponto que ele está junto com aqueles que estão zombando. Muitos estão caindo hoje, porque não olham as suas companhias,
não avaliam as pessoas que estão andando com você. E quando a amizade se torna um laço mais forte, quando aquela pessoa zomba, você ri. Perdemos a sensibilidade de abraçarmos a fé com unhas e dentes. Muitos estão deixando a igreja e indo para o mundo por causa de amizades erradas, por causa da mesa dos escarnecedores. Pedro então está assentado ali, mas não para por aí. Ele nega Jesus. O passo para a negação. Mateus 26:70, Pedro negou outra vez com juramento, negou a terceira vez praguejando e jurando: não conheço esse homem. Quando a situação ficou difícil, quando ele foi imprensado na parede, o que ele diz? Eu não conheço esse homem. Ninguém nega a Cristo de uma hora para outra. Um histórico de abismo, e um abismo chama outro abismo. Pedro, ele não se lembrou das palavras de Jesus, fez pouco caso delas, porque Jesus já havia falado para ele: você vai me negar. Mas entrou aqui e saiu aqui. E o que aconteceu? Cai, fraquejou, perdeu a fé, deixou o apostolado de lado, não se lembrou das promessas de Jesus, e Pedro chega à queda. Às vezes isso acontece nas nossas vidas, irmãos, não tomamos conta das nossas atitudes, e vamos a caminho largo para a queda, mas o que nos traz esperança é que Jesus, ele nunca se esquece de nós. Quando ele ressuscita, que Pedro já estava desistindo, ele manda avisar a Pedro que ele iria aparecer para os apóstolos, que ele iria se apresentar. Mas em toda essa trajetória, Jesus abriu uma oportunidade de restauração para a vida de Pedro. E quais foram as causas da sua restauração? Em primeiro lugar, nós podemos elencar a misericórdia de Jesus. Por mais que nós venhamos a cair, que isso não seja um pretexto para ficarmos assim, mas nós temos a certeza que temos um braço forte para nos levantar de qualquer queda. Lucas 22 diz o seguinte no versículo 60, mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, e como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Naquele momento de tristeza, o olhar de Jesus penetrou na alma de Pedro e o levou ao arrependimento. O olhar de Jesus mudou a trajetória daquele homem. Jesus não esmaga a cana que está quebrada. Muitos de nós hoje acham que esmaga, mas não. Jesus, ele não esmaga a cana que está quebrada e não apaga o pavio que está fumegando. A esperança de Jesus é que o homem se coloque de pé novamente. Jesus está olhando para você hoje, está olhando para a tua vida, para a minha vida, está vendo as suas palavras, seu testemunho, os lugares aonde você vai, onde você está indo, o que você está fazendo. Mas hoje mesmo Jesus pode restaurar por completo a sua vida, apenas com o seu olhar, apenas com a tua palavra de esperança. Tem um louvor da Shirley Cavalhais que diz o seguinte: Jesus está olhando para você agora. Quem conhece o louvor? Somente Ele pode mudar sua história, apagar o seu passado, libertar seu coração. Somente Jesus pode fazer isso pelo homem. Ainda que você esteja no fundo do poço, ainda que você se sinta caído, ainda que você esteja numa trajetória de colisão, Jesus, ele pode te reerguer. Somente Ele pode trazer vida a ossos secos e transformar num exército. Somente Jesus, irmãos, pode nos trazer vida. O olhar dele levanta Pedro novamente, diferente de Judas que foi se enforcar.
Pedro, ele entra no arrependimento, lágrimas de arrependimento. Marcos 14, 72 diz que Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, e caído em si, desatou a chorar. As palavras de Jesus penetrou naquele coração, e levou aquele homem como nós, um ser humano como nós, a chorar e a entender que ele dependia de Cristo. Mateus 26, 75 diz, e saindo dali chorou amargamente. Pedro, ele considerou, irmãos, que havia negado Jesus. Eu imagino que Pedro deveria ter confessado o seu pecado, entendido verdadeiramente que havia pecado, refletiu sobre a excelência do seu Senhor, a quem ele, horas antes, havia negado, se lembrou do tratamento especial que Jesus dava a ele, se lembra, se recorda que havia sido advertido pelo Senhor. Quantas vezes Jesus nos adverte através da palavra e nós não damos ouvido, irmãos? Pedro se recorda dos seus próprios votos de fidelidade, daquelas palavras iniciais que ele havia falado. Agora, quando nós olhamos para nós, o que nós vemos? Será que nós conseguimos enxergar quando o nosso progresso espiritual está pequeno? Será que nós conseguimos enxergar, irmãos, quando nós negligenciamos as almas dos outros? Será que nós conseguimos verdadeiramente enxergar quando a comunhão está pequena? Será que nós enxergamos? Quando a glória que estamos trazendo no nome do Senhor não está refletindo na vida das pessoas? Tudo isso nos deveria levar a profundas lágrimas de arrependimento. Quando nós participamos do pão e do cálice, que nós trazemos à memória tudo aquilo que Jesus ele fez por nós, irmãos, isso deve nos levar a lágrimas de arrependimento, a rasgarmos o nosso coração diante do Senhor Jesus, e por mais que a situação esteja difícil e complicada, entender que Jesus não abre mão da nossa vida. Pedro faz diferente de Judas, ele procura Jesus, ele vai de encontro a Jesus. Jesus não desistiu dele, embora ele tenha desistido do apostolado, mas Jesus mais uma vez investe na vida de Pedro. Isso fica muito claro lá em João 21, versículo 3, quando ele diz, vou pescar. A intenção de Pedro nesse momento era voltar à vida antiga, a velha vida, o velho homem. E naquele momento ele exerce uma liderança negativa, por quê? Porque tinha outros discípulos com ele. Às vezes, quando nós estamos em uma rota de queda, se nós não tivermos cuidado, nós levamos pessoas junto conosco. Mas graças a Deus, que Jesus olhou para Pedro, assim como tem olhado para nós. E Jesus faz uma pergunta para ele, em João 21, a partir do versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. O que nós vemos aqui é que, em primeiro lugar, Jesus curou Pedro do seu orgulho. Jesus arranca o orgulho do coração de Pedro, porque ele pergunta 3 vezes, porque 3 vezes Pedro tinha negado a ele. Pedro nega 3 vezes, e 3 vezes Jesus pergunta para ele, você me ama? Só que da última vez ele muda a pergunta. Em segundo lugar, Jesus curou a memória de Pedro, montando o mesmo cenário da queda. E a única exigência que ele faz, qual é? Pedro, para ser discípulo e para pastorear o seu rebanho e amá-lo. Foi a única exigência que Jesus ele fez.
a Pedro naquele momento. E a partir de então ele restaura a vida de Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Cura a mente, cura a memória, cura os sentimentos, cura a vida, devolve o ministério. E agora Pedro volta a ser o quê? Um grande líder. Agora ele ora, agora ele aguarda o Pentecostes, está cheio do Espírito Santo, torna-se um grande pregador da igreja, um exemplo a seguirmos. E quando nós olhamos para a vida dele, que nós vemos um homem que veio numa trajetória de queda, que foi restaurado, porque Jesus não dispensa nenhuma alma. A Bíblia diz que há festa no céu quando uma alma se arrepende. A festa no céu, irmãos, quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos que precisamos de Jesus. Não desista da caminhada, por mais que tudo esteja difícil para você, lembre-se que Jesus não desistiu de Pedro, assim também como não desiste de nós, assim também como não desiste de nenhuma alma que está sedenta. Lembre-se das palavras, lembre-se da promessa, lembre-se que Jesus está olhando para você, está estendendo a mão de socorro, todas as vezes que nós precisarmos. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Não estamos sozinhos nessa caminhada. E por mais que você venha fraquejar em algum momento, as mãos do Senhor estão estendidas para a sua vida. Toda essa mensagem para nos mostrar que somos falhos como Pedro, que erramos como Pedro, mas que temos também à nossa disposição a restauração pela palavra do nosso Deus, que temos à nossa disposição o amor de Jesus Cristo. Ele ressuscitou para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nós vamos participar da ceia do Senhor, lembrando que Ele não está morto, mas vive e vive eternamente. Amém, queridos? Glória a Deus. Versículo, deixa eu ler aqui o versículo novamente. Versículo 7. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia e lá vocês o verão, como ele disse. Um homem que já tinha desistido do seu ministério, já tinha desistido de tudo. Um homem que queria voltar às velhas práticas, à velha vida. Jesus, ele vai lá e demonstra amor novamente por ele. Jesus não desistiu de você. Siga firme nessa caminhada rumo à eternidade. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé.